A praça central de São Paulo estava lotada de pessoas. O som das conversas, risadas e o barulho do trânsito eram abafados pela tensão que pairava no ar. Hoje seria um dia diferente, algo que ninguém esperava, mas todos estavam ansiosos para ver. Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil, estava em uma visita oficial à cidade e ele se preparava para discursar sobre suas políticas e planos futuros para o país. O palco montado na praça era simples, mas imponente. As bandeiras do Brasil tremulavam ao vento e uma grande multidão se aglomerava ao redor, esperando pelo líder político que dividia opiniões em todo o Brasil. Mas entre a multidão havia uma jovem. Ana Clara, uma ativista de 24 anos, não era uma desconhecida para os círculos políticos e sociais. Desde jovem, ela lutava pelos direitos humanos, justiça social e pelo meio ambiente. Seu compromisso com a luta pela preservação do planeta e pelos direitos dos mais vulneráveis sempre foi sua principal motivação. Ela havia crescido em um bairro periférico de São Paulo, onde viu de perto os efeitos das políticas de governo que ignoravam as necessidades das pessoas mais pobres. Ana era uma jovem inquieta, com ideias fortes e um desejo ardente de mudar a realidade ao seu redor. Mas aquela manhã em particular seria marcante. Ela estava lá com um objetivo claro: fazer uma pergunta a Bolsonaro. Mas não uma pergunta qualquer. Uma pergunta difícil, que refletia sua indignação com algumas das políticas que o governo vinha implementando, especialmente as que envolviam a preservação ambiental e os direitos dos povos indígenas. Ela sabia que sua pergunta seria desafiadora e não sabia como o presidente reagiria, mas estava disposta a arriscar. Sabia que não poderia ficar em silêncio diante de tantas injustiças. Quando o momento chegou, Ana Clara se posicionou na frente do palco, com a coragem pulsando em seu peito. Ela já havia imaginado inúmeras vezes como seria este confronto, mas sabia que nada poderia prepará-la para o que viria a seguir. A multidão estava animada, mas para Ana, o som ambiente parecia desaparecer. Seu foco estava apenas na sua missão: fazer com que Bolsonaro ouvisse sua voz. O presidente finalmente subiu ao palco. Ele estava usando seu habitual terno escuro e uma expressão séria, mas sua postura era firme. Ele começou a falar sobre seu governo e suas promessas para o futuro do Brasil, citando números, estatísticas e políticas que, segundo ele, estavam levando o país a um futuro próspero. Mas à medida que falava, Ana Clara sentia seu sangue ferver. As palavras dele a incomodavam profundamente, especialmente quando ele falou sobre o desmatamento da Amazônia e as políticas que favoreciam a exploração de terras indígenas. Foi então que Ana decidiu que era hora de agir. Levantou a mão, interrompendo o discurso do presidente. A multidão ao redor se virou para ela, curiosa. Ela não sabia exatamente o que o presidente faria ou como reagiria, mas sabia que aquele era o momento certo. Ela não poderia mais ficar em silêncio. Quando Bolsonaro a viu, um silêncio momentâneo se instalou na praça. Senhor presidente, minha pergunta é simples e direta. Ana Clara começou com a voz firme, mas cheia de uma emoção que não conseguia esconder. O que o senhor tem a dizer sobre a destruição da Amazônia e o impacto disso na vida das comunidades indígenas? Como pode justificar as políticas do seu governo que favorecem o desmatamento e a grilagem de terras? O presidente parou por um momento encarando Ana. Ele não esperava essa pergunta. O rosto dele, que até então exibia um sorriso confiante, se tornou mais sério. A multidão estava em silêncio absoluto. O tempo parecia ter parado. A pergunta de Ana Clara não era apenas uma crítica, era um desafio direto a tudo o que Bolsonaro representava. Ela sabia que seu questionamento era perigoso, mas estava disposta a correr o risco. Ela não estava ali para agradar ninguém, mas para fazer uma diferença. Bolsonaro olhou para ela com um semblante frio e uma tensão tomou conta do ambiente. Ele sabia que aquele momento podia mudar o rumo de sua visita e talvez até gerar uma crise, mas a reação dele seria decisiva. Como responderia? Ele tomaria o caminho da diplomacia ou tentaria descreditar a jovem ativista?
Neste momento, a praça parecia estar em suspenso, aguardando a resposta do presidente. O que aconteceria a seguir? Qual seria a reação de Bolsonaro diante de um confronto direto e público com uma jovem tão determinada? O silêncio foi quebrado quando o presidente finalmente se moveu. Bolsonaro olhou diretamente para Ana Clara, seus olhos fixos nela como se estivesse pesando cada palavra que ele iria dizer. A multidão ao redor começou a murmurar, claramente, dividida entre aqueles que esperavam uma resposta calma e ponderada e outros que ansiavam por uma reação mais agressiva. Ana Clara sentia seu coração bater mais rápido. Ela sabia que estava vivendo um momento crucial, mas também sabia que a luta valeria a pena, independentemente da resposta que obtivesse. A tensão era palpável, como se o ar ao redor estivesse carregado de expectativa. Bolsonaro, visivelmente irritado, respirou fundo antes de falar. Sua voz, que costumava ser carregada de confiança, agora parecia um pouco mais tensa, como se estivesse tentando manter o controle. "Olha, jovem", ele começou, o tom da sua voz firme, mas carregado de sarcasmo. "Eu sou um defensor da Amazônia e sempre defendi a preservação do nosso meio ambiente, mas não podemos permitir que interesses estrangeiros, que não compreendem a realidade do nosso país, venham nos dizer o que fazer. Precisamos do desenvolvimento, sim, e a exploração econômica é fundamental para a nossa soberania." A resposta foi direta, mas vazia de uma explicação real. Ele desviou a questão, falando em termos vagos sobre a soberania nacional e a necessidade de desenvolvimento, sem realmente abordar o que Ana Clara questionara: o impacto ambiental e o desrespeito aos povos indígenas. Ana Clara não recuou. Ela sabia que o presidente tentaria desviar o foco da pergunta, como sempre fazia em debates, mas ela estava preparada. "Mas o senhor está ignorando um fato crucial", ela retrucou, sua voz mais alta agora, refletindo sua indignação. "A destruição da Amazônia não é apenas sobre recursos naturais, é sobre vidas humanas. Comunidades indígenas que há séculos vivem ali estão sendo dizimadas. Como o senhor justifica essa omissão?" Bolsonaro olhou para ela com desdém, como se a presença dela ali fosse um incômodo. "Você é mais uma dessas jovens idealistas que querem salvar o mundo sem entender a realidade", ele respondeu, com um sorriso que exalava desprezo. "O Brasil não vai parar para agradar a grupos radicais que não sabem o que é necessário para o progresso." A reação do presidente foi rápida e impiedosa. Ele a atacava pessoalmente, tentando minar a credibilidade da jovem ativista e desviar a atenção da sua pergunta fundamental. A multidão se dividiu ainda mais, com aplausos e vaias, refletindo a polarização de opiniões. Ana Clara não se intimidou. Ela sabia que esse era o momento em que ela precisava manter a calma, a confiança e a clareza em suas palavras. "O progresso não pode vir à custa da vida dos mais vulneráveis", ela respondeu, suas palavras carregadas de firmeza. "O que o senhor está fazendo é perpetuar um ciclo de destruição, e é isso que as gerações futuras vão pagar. O senhor não pode alegar que está defendendo o Brasil enquanto entrega a nossa riqueza natural para interesses estrangeiros e ignora as necessidades da nossa população." A multidão estava agora em um frenesi. Algumas pessoas aplaudiam, reconhecendo a coragem de Ana Clara, enquanto outras gritavam em apoio a Bolsonaro. O presidente, visivelmente irritado, balançou a cabeça como se não acreditasse no que acabara de ouvir. Ele tentou descredibilizar a jovem novamente. "Isso é fácil de falar quando se está em uma universidade ou em eventos de esquerda, mas a realidade é outra. Estamos tentando melhorar a vida do povo brasileiro. E o que precisamos é de mais desenvolvimento, mais trabalho e mais liberdade econômica." A troca de palavras entre os dois tornava-se cada vez mais acalorada. O que começara como uma simples pergunta se transformava em um confronto direto, público e perigoso. A plateia observava, dividida, sabendo que aquele momento poderia marcar o início de algo maior, talvez uma mudança no rumo da política no Brasil. Bolsonaro não parecia disposto a ceder, e Ana Clara não estava disposta a se calar. Ela sabia que, ao desafiar o presidente daquela maneira,
Ela estava arriscando não apenas sua imagem, mas a própria segurança. Mas o que ela não sabia era como aquele momento, um simples confronto entre um jovem ativista e o presidente, mudaria a trajetória de sua vida e o futuro da política brasileira. O presidente, sentindo a pressão aumentar, fez um movimento brusco para encerrar a discussão. "Não vamos ficar aqui trocando acusações sem fim", disse ele, voltando-se para os seguranças e gesticulando com impaciência. "Aquele que realmente quer ajudar o Brasil sabe que deve trabalhar pelo progresso e não por essa ideologia destrutiva." Mas antes que ele pudesse se retirar, Ana Clara falou uma última vez. "Senhor presidente, o senhor pode tentar fugir da realidade, mas não vai conseguir esconder o que está acontecendo no país. O povo brasileiro merece mais do que palavras vazias. Ele merece respeito." Bolsonaro, irritado, virou-se para a plateia tentando ganhar apoio com um sorriso forçado. Ele sabia que aquele confronto não terminaria ali, mas estava decidido a não ceder. A cena na praça, no entanto, havia plantado uma semente. A história daquela jovem ativista seria lembrada por muito tempo. Quando Bolsonaro se afastou, assentos e a praça se encheu de uma mistura de aplausos, vaias e gritos. A multidão estava dividida. De um lado, havia os que viam o presidente como um herói da soberania nacional, alguém que defendia o Brasil acima de tudo. Do outro, estavam aqueles que não podiam ignorar a verdade nas palavras de Ana Clara. A destruição ambiental, o desrespeito aos direitos dos povos indígenas e as políticas que pareciam priorizar o lucro em detrimento das vidas humanas e do futuro do país. Ana Clara sentia o peso daquelas palavras. Ela sabia que, de alguma forma, havia tocado um nervo no governo, mas não tinha ideia da repercussão que aquilo teria. A cada passo que dava em direção à saída da praça, o burburinho ao seu redor aumentava. Pessoas vinham até ela, alguns com um olhar de apoio, outros com expressão de reprovação. Não sabia se o que havia feito a colocaria em perigo, mas sentia que não havia como voltar atrás. A mídia já começava a se mobilizar. Alguns repórteres se aproximaram pedindo sua opinião sobre o confronto. Ela foi direta e clara em suas respostas, reafirmando que o problema não era uma questão ideológica, mas sim uma questão de sobrevivência. A destruição da Amazônia e o descaso com os povos indígenas, ela afirmava, não podiam ser ignorados. "Estamos falando de vidas humanas, não de números ou de interesses econômicos", disse ela, com a mesma firmeza que demonstrara durante o confronto. A repercussão foi imediata. Em poucas horas, os noticiários estavam falando sobre a jovem ativista que desafiara o presidente. As redes sociais estavam inundadas com comentários sobre o evento. Alguns apoiavam Ana Clara, outros a atacavam ferozmente. Mas, independentemente da opinião pública, algo havia mudado. A conversa sobre a preservação ambiental, a defesa dos povos indígenas e a responsabilidade do governo brasileiro estava no centro das atenções. No entanto, enquanto a mídia e as redes sociais se agitavam, Ana Clara sabia que o que acabara de acontecer era apenas o começo. Ela havia conseguido uma vitória simbólica, mas as batalhas ainda estavam por vir. O governo de Bolsonaro não era o tipo de regime que aceitava desafios públicos com facilidade. Sabia que ele, ou seus aliados, poderiam tomar represálias. E a jovem ativista sabia que teria que estar preparada para enfrentar o que viesse a seguir. Naquela noite, enquanto estava em casa refletindo sobre o dia, Ana Clara foi surpreendida por uma mensagem em seu celular. Era um vídeo de um jornalista de uma grande emissora de televisão que havia coberto o evento e estava comentando sobre a coragem da jovem. No entanto, o tom do jornalista era um tanto irônico, como se ele estivesse tentando minimizar a importância de seu gesto. Ele questionava a postura de Ana Clara, chamando-a de radical, e dizendo que seu comportamento só agravava a polarização política no país. "Ela pode até ter razão em algumas de suas críticas", disse o jornalista, "mas a maneira como ela se comporta só alimenta o ódio e a divisão. A juventude precisa aprender a dialogar, não a confrontar." Aquele vídeo atingiu Ana Clara de forma inesperada. Ela sabia que críticas vinham com o território, mas ver alguém da mídia tão
influente tentando descreditá-la de forma tão pública, a afetou. Ela se sentiu sozinha por um momento, questionando se havia feito a coisa certa. Mas logo se lembrou de sua missão, de sua luta. Ela não podia parar. Se ela estivesse enfrentando isso, então, talvez, fosse a hora de seguir em frente com ainda mais determinação. Foi quando ela recebeu outra mensagem, desta vez de um amigo de longa data, Marcos. Ele estava mais envolvido com a política local, e desde que Ana Clara se envolvera mais ativamente com a luta pelos direitos ambientais, ele a ajudava a organizar eventos e campanhas. Ana, dizia a mensagem, eu sei que isso tudo está sendo difícil, mas não desista agora. Você tocou um ponto crucial, eles não vão te calar. O movimento só está começando. Vamos nos unir e fortalecer nossa voz. Aquelas palavras reacenderam a chama da motivação em Ana Clara. Ela sabia que, em um país tão polarizado como o Brasil, nem todo mundo entenderia ou concordaria com suas ações. Mas o que ela estava fazendo era importante, era para algo maior do que ela mesma. No dia seguinte, a pressão aumentou. Um grupo de deputados ligados ao governo começou a questionar a postura de Ana Clara nas redes sociais, acusando-a de querer desestabilizar o governo e até de traição à pátria. A situação estava ficando mais tensa e Ana Clara sentia que estava se aproximando de um limite. Mas ela estava decidida a seguir em frente. Não poderia recuar agora, não depois de ter levantado questões tão cruciais. A guerra, ela sabia, estava apenas começando. O apoio que ela recebia de algumas figuras públicas e movimentos sociais fortalecia sua posição, mas também aumentava a pressão. Ser uma jovem ativista no Brasil, desafiando um governo tão poderoso, não era uma tarefa fácil. Mas, para Ana Clara, era uma missão. À medida que os dias passavam, a tensão em torno do confronto entre Ana Clara e Bolsonaro crescia. A mídia, os políticos e as redes sociais estavam imersos em uma discussão interminável sobre o que havia acontecido naquela praça. Alguns defendiam Ana Clara como uma heroína, enquanto outros a viam como uma ameaça à ordem pública. Mas com o tempo, a situação tomou uma direção ainda mais inesperada. O governo, sentindo que a jovem ativista havia conquistado uma visibilidade imensa, começou a agir. Não demorou muito para que as primeiras ameaças começassem a surgir. Era evidente que o presidente e seus aliados não estavam dispostos a deixar o incidente passar em branco. Ao invés de se esquivar da questão, eles decidiram se posicionar de forma mais agressiva, numa tentativa de enfraquecer Ana Clara e o movimento que ela representava. Na manhã seguinte ao confronto, a primeira ação do governo foi uma série de pronunciamentos públicos, onde aliados de Bolsonaro tentaram desqualificar a ativista de forma direta e indireta. Um deputado federal, conhecido por suas posturas conservadoras e pelo apoio irrestrito ao presidente, fez uma crítica feroz. Não podemos permitir que pessoas como Ana Clara, que não sabem o que é o Brasil real, venham aqui fazer um espetáculo para os jovens desinformados, disse ele, com um tom de acusação. Ela está, na verdade, tentando incitar a violência e o caos. Isso é perigoso para a nossa nação. Essas palavras ecoaram fortemente na mídia, e logo a jovem ativista viu seu nome sendo associado a uma série de ataques, tanto pela internet quanto em outros meios. Pessoas começaram a questionar suas motivações, a acusá-la de agir com desespero ou até de ser manipulada por organizações internacionais, como se estivesse buscando uma causa além do Brasil. Ana Clara, no entanto, sabia que a intenção era clara: minar sua credibilidade e desacreditar a luta pela preservação ambiental e os direitos indígenas. Ela passou a se sentir pressionada, e a cada novo ataque que surgia, mais ela refletia sobre o peso de suas escolhas. Mas sua determinação permanecia inabalável. Ela sabia que não seria fácil, mas algo dentro dela dizia que aquilo era apenas a superfície de uma batalha muito maior que estava por vir. Foi então que, de forma inesperada, surgiu uma aliança entre outros ativistas e movimentos sociais que abraçaram a causa de Ana Clara. A pressão pública estava começando a gerar um efeito contrário. Mais e mais pessoas se uniam à sua luta.
e novas manifestações começaram a acontecer em várias partes do Brasil. Universitários, professores, ambientalistas e até alguns líderes políticos de esquerda começaram a se mobilizar, defendendo a preservação ambiental e os direitos dos povos indígenas. Essa mobilização não passou despercebida pelo governo. Bolsonaro, em um ato de retaliação, começou a fazer declarações ainda mais contundentes, atacando diretamente os líderes e grupos que se uniam ao movimento de Ana Clara. Estão tentando transformar um simples confronto em algo muito maior. São esses jovens com suas ideias de esquerda que querem enfraquecer a nossa nação. Eles não querem o progresso do Brasil. Querem nos submeter a interesses estrangeiros. Com essas declarações, o conflito político e social no Brasil atingiu novos níveis de intensidade. A divisão parecia cada vez mais irreconciliável. De um lado, estava a turma dos conservadores, que viam Bolsonaro como um símbolo de força e autoridade. Do outro, estavam os progressistas, que viam a ativista e sua causa como uma forma de resistência contra o que consideravam uma ameaça à liberdade e ao futuro do país. A jovem, agora com o peso de toda essa mobilização, decidiu que era hora de intensificar sua luta. Ela sabia que a batalha seria longa, mas as constantes ameaças e ataques a estavam motivando ainda mais. Um novo protesto foi agendado para a próxima semana, e Ana Clara se preparava para liderar um evento que, ela sabia, teria consequências significativas. Mas, ao mesmo tempo, a ativista se via diante de uma crise interna. Embora estivesse imersa na luta pela preservação e pelos direitos humanos, a pressão das ameaças e das críticas fazia com que ela se perguntasse até onde poderia ir sem perder sua própria essência. Ela não queria ser vista como uma figura radical, mas também não poderia se calar diante do que considerava um retrocesso imenso. Na noite antes do protesto, Ana Clara se encontrou com seus aliados. Marcos, seu amigo de longa data, estava lá. Ele havia se tornado um importante conselheiro para ela nas últimas semanas, ajudando a manter a direção da causa clara em meio ao caos. Durante a reunião, discutiram o formato do evento e a maneira de evitar confrontos violentos. O objetivo era sempre mostrar que a luta era pela paz e pelo futuro, mas que, se necessário, estariam preparados para resistir. Amanhã é o dia, Ana, Marcos disse com um tom sério. Eu sei que você está lidando com muitas pressões, mas não podemos esquecer o que nos motivou a começar essa jornada. O Brasil precisa de uma mudança, e você está fazendo a diferença. Não deixe que os ataques nos desviem do nosso caminho. Ana Clara, sentindo o apoio de seus amigos e colegas, encontrou forças para seguir em frente. A luta estava apenas começando, e ela não podia retroceder. Mas uma sensação inquietante tomou conta dela. Sabia que o movimento que havia iniciado poderia custar muito mais do que ela imaginava. Na manhã seguinte, o Brasil parecia estar em chamas, mas não de forma literal. A temperatura política havia atingido níveis alarmantes, e as ruas de São Paulo estavam vibrantes, repletas de pessoas que compartilhavam uma causa comum: a defesa do meio ambiente, os direitos indígenas e o questionamento das políticas do governo. O protesto que Ana Clara ajudara a organizar tomaria as ruas da cidade e daria visibilidade a algo muito maior do que ela própria. Não se tratava apenas de um movimento de resistência contra o presidente, mas de um grito de liberdade por todos que se sentiam oprimidos pelas decisões tomadas no alto escalão do poder. Os primeiros raios de sol iluminavam os rostos dos manifestantes que começavam a se reunir. Era uma multidão diversa, jovens com bandeiras e faixas, idosos com olhos cansados, mas com a chama da luta ainda acesa, e até crianças com os rostos pintados de verde e amarelo, as cores que simbolizavam a luta pela Amazônia e pela preservação do Brasil. Ana Clara estava no centro daquela movimentação, seus olhos cheios de determinação, mas também de um receio inevitável. Ela sabia que o protesto seria pacífico, mas as palavras de Bolsonaro e seus aliados, com suas acusações de que os manifestantes eram agentes externos ou radicais, haviam gerado um clima de hostilidade em algumas partes da cidade. Ela não sabia o que esperar,
mas não poderia retroceder agora. Marcos, seu amigo e aliado, estava ao seu lado, assim como outros ativistas e líderes locais. O apoio era grande e a sensação de que estavam fazendo algo histórico crescia a cada momento. O protesto parecia ser a resposta à tentativa do governo de minar a causa de Ana Clara. Mas a jovem ativista estava ciente do risco. Ela sabia que não se tratava de um simples confronto de opiniões, mas de uma batalha pela liberdade de expressão e pelos direitos de quem, como os povos indígenas e as comunidades mais pobres, haviam sido ignorados e marginalizados. À medida que o movimento tomava forma, a Praça Central de São Paulo foi tomada por uma onda de energia positiva. As palavras de Ana Clara, que antes eram apenas um eco distante de seu coração, agora se tornavam um chamado para uma resistência popular. Ela começou a falar com os manifestantes, reafirmando que a luta não era contra o Brasil ou seu povo, mas contra um governo que se mostrava cada vez mais distante das necessidades de seu povo. No entanto, a essa altura, a reação do governo era inevitável. Como esperado, as forças de segurança começaram a se posicionar ao redor da praça, e o cenário se tornava mais tenso a cada minuto. O governo, incapaz de lidar com o crescente movimento, havia mobilizado a polícia militar para desmantelar o protesto. Era uma estratégia que buscava intimidar os manifestantes, mas também uma forma de mostrar quem ainda estava no controle da situação. Era a força contra a voz do povo. Ana Clara viu a formação das tropas, os uniformes pesados e os rostos de tensão nos policiais. A pressão aumentava, e a atmosfera que antes estava carregada de esperança, agora se tornava carregada de ansiedade. Mas ela não se abalou. Ela tinha uma missão e sabia que não podia recuar agora. O movimento já havia tomado uma proporção que não poderia ser ignorada, e o Brasil inteiro estava observando. A jovem ativista subiu no palco improvisado no centro da praça, seu rosto determinado e sereno, mesmo diante do tumulto. Ela pegou o microfone e a multidão emudecera. A sua voz se ergueu, clara e forte. Nós estamos aqui porque acreditamos que o Brasil merece um futuro melhor. Não queremos violência, não queremos retaliação, mas não vamos nos calar diante da injustiça. A nossa luta é pela vida, pela preservação do meio ambiente e pelos direitos das comunidades que estão sendo esquecidas. Estamos aqui para mostrar ao Brasil e ao mundo que não vamos permitir que o futuro do nosso país seja destruído por interesses egoístas. A multidão explodiu em aplausos, mas o som da reação do governo estava se aproximando. A polícia começou a se mover, com seus escudos e cacetetes, tentando cercar os manifestantes e dispersá-los. O clima de tensão que pairava na praça agora estava se tornando palpável, e a situação estava prestes a estourar. Ana Clara, ciente de que os próximos minutos seriam decisivos, levantou as mãos para acalmar a multidão. "Vamos manter a calma, gente", ela gritou. "Não vamos deixar que eles nos acusem de violência. Vamos nos manter firmes em nossa luta, mas sem agressões. O mundo está nos assistindo." Mas a pressão era demasiada. Um grupo de policiais avançou para tentar dispersar os manifestantes mais próximos do palco, e em questão de segundos, a situação saiu de controle. Gritos começaram a se espalhar pela praça, enquanto os primeiros confrontos aconteciam. A jovem ativista, apesar de seu esforço para manter a paz, viu-se no meio do caos. Era o momento em que as palavras se tornavam inúteis diante da brutalidade do governo. O choque de forças aconteceu de forma rápida e inesperada. O barulho dos bastões batendo contra os escudos de metal, as corridas apressadas e os gritos desesperados começaram a tomar conta do cenário. Ana Clara foi empurrada para o lado por um policial, mas ela se ergueu rapidamente. Seu rosto estava vermelho, seu corpo tremendo de adrenalina, mas ela não recuaria. Ela se dirigiu para o centro da praça, onde os confrontos estavam mais intensos, e tentou usar sua voz mais uma vez. "Pare com isso!" ela gritou, tentando alcançar o líder da operação policial. "Nós não somos o inimigo. Estamos aqui pelo Brasil, pela nossa terra, pelas nossas crianças." Mas a resposta veio rápida e dura. Um policial a agarrou, tentando forçá-la a sair da área. Ana Clara se debateu, mas sua mente estava focada no objetivo: que aquele momento servisse para mostrar a todo o Brasil
a repressão contra os cidadãos que queriam apenas ser ouvidos. A praça estava tomada pela confusão. O protesto que começara, com palavras de resistência e esperança, logo se transformou em um confronto físico. O som das sirenes, os gritos dos manifestantes e os comandos da polícia se misturavam em um caos ensurdecedor. Ana Clara, embora lutando para se manter de pé, percebeu que o que ela temia estava se tornando realidade. A luta pela preservação e pelos direitos dos povos indígenas estava agora sendo tratada como uma questão de ordem pública e segurança, algo que precisava ser esmagado para que o poder se mantivesse intacto. Ela foi empurrada para trás por um policial, mas se recusou a recuar. Seus olhos estavam fixos no palco, onde um grupo de jovens ativistas tentava acalmar a multidão. O som de um megafone se destacou no meio do tumulto, e Ana Clara imediatamente se direcionou para ele, tentando retomar o controle da situação. Não importava o que estivesse acontecendo ao seu redor. Ela sabia que sua voz precisava ser ouvida, que sua causa não poderia ser abafada pela força policial. A praça, antes cheia de entusiasmo e esperança, agora era um campo de batalha. Uma atmosfera de medo tomou conta das pessoas. As primeiras vítimas começaram a aparecer. Alguns manifestantes haviam sido feridos pelos policiais, enquanto outros estavam sendo levados para longe, algemados e silenciados. Ana Clara viu Marcos sendo empurrado para o chão por um policial, e seu coração acelerou. Mas não havia tempo para hesitar. Ela precisava agir rapidamente, ou o movimento que havia criado perderia sua força. A jovem ativista agarrou o megafone e, com a voz rouca de tanto gritar, falou mais uma vez. Parem com isso. Estamos lutando por um futuro melhor para todos. Não somos inimigos. O que estamos fazendo aqui é lutar pela nossa terra, pela vida de nossos filhos e netos. Ela olhou para os policiais ao seu redor, tentando estabelecer algum tipo de comunicação. Mas sabia que suas palavras estavam sendo ignoradas. O poder da repressão parecia imenso, e Ana Clara sentia cada vez mais o peso dessa realidade. Ela olhou para Marcos, que estava sendo ajudado por alguns dos ativistas para se levantar, e teve a sensação de que tudo estava se desintegrando. Mas naquele momento, uma onda de determinação a envolveu. Ela sabia que não podia permitir que aquele confronto fosse em vão. Cada palavra, cada movimento, cada ato de resistência seria uma semente plantada para o futuro. Ela estava convencida de que o Brasil precisava ver aquilo, a força da luta pela democracia e pela justiça. Em meio ao caos, a jovem se aproximou do líder da operação policial. Ele era alto, com um semblante severo e impassível. Ana Clara, com o megafone, ainda em mãos, aproximou-se dele com a esperança de que pudesse dialogar. Por favor, ela disse, tentando controlar a raiva em sua voz. Estamos pedindo por um futuro melhor. Estamos pedindo por justiça. O policial não respondeu. Em vez disso, ele levantou a mão, sinalizando para seus homens intensificarem a repressão. Mais uma vez, Ana Clara foi empurrada para o lado, sentindo o peso do sistema contra ela. Mas isso não a fez desistir. Ao contrário, foi como se a injustiça só fortalecesse sua determinação. O protesto rapidamente se tornou um campo de guerra, com bombas de gás lacrimogênio sendo lançadas para dispersar a multidão. O ar estava denso e muitos começaram a se afastar, tossindo e cegos pelas lágrimas. Mas Ana Clara permaneceu, sentindo cada respingo de gás em seus olhos, mas não recuando. Ela sentia a dor, a raiva, mas também a força que emanava de dentro dela. O que estava acontecendo naquele momento não poderia ser em vão. A sua causa e a de tantos outros precisava ser vista, mesmo que à custa de sofrimento. De repente, um som de tiros ecoou no ar. A jovem ativista congelou. Não sabia de onde vinha, mas o barulho da arma disparada foi o suficiente para gerar pânico na praça. Algumas pessoas caíram no chão, outras corriam em busca de abrigo. Ana Clara, tomada pelo medo, olhou ao seu redor. Marcos estava ali, ainda com a respiração ofegante, mas ele não parecia ferido. "Vamos sair daqui", ele gritou, puxando-a pelo braço. Mas Ana Clara não podia.
Ela não iria embora até que o movimento tivesse alcançado seu propósito. Eu não vou me calar, Marcos, ela gritou, tirando o braço dele de seu corpo. Eu não vou deixar que nos silenciem. No fundo, ela sabia que não poderia controlar a situação, mas algo dentro dela não permitia que recuasse agora. Ela sabia que a luta de um só podia inspirar a resistência de muitos. O futuro do Brasil, a preservação de suas riquezas naturais, o respeito pelos seus povos indígenas, dependiam de gestos como aquele. Foi então que ela ouviu o barulho dos helicópteros. Eles estavam chegando. O governo não estava disposto a perder o controle daquele protesto. Ana Clara sentiu o peso de sua posição. Ela sabia que o movimento dela não iria acabar ali, mas, ao olhar ao redor, viu os rostos de jovens que estavam com ela, todos prontos para continuar mesmo diante da repressão. A luta estava só começando. Com os olhos fixos na multidão, Ana Clara fez um último gesto com o megafone, gritando palavras de força para os manifestantes. O protesto ainda não havia terminado, e enquanto ela estivesse em pé, a chama da resistência não se apagaria. O barulho dos helicópteros sobrevoando a praça se intensificava. As sirenes da polícia ecoavam pelas ruas próximas, e o céu que antes parecia claro, agora estava envolto em uma névoa de fumaça e caos. A situação, que já era tensa, estava prestes a alcançar novos níveis de violência. Ana Clara, ainda com o megafone nas mãos, olhava para os rostos ao seu redor. Alguns estavam com medo, outros com raiva, mas todos estavam unidos em uma causa maior. Mesmo diante da repressão, havia uma energia que não poderia ser apagada. A energia da resistência. Mas a jovem ativista sabia que o governo não permitiria que aquele movimento continuasse sem resposta. O uso da força era uma tentativa clara de fazer a massa se dispersar. Os policiais estavam sendo reforçados e as primeiras bombas de gás lacrimogênio haviam criado uma cortina de fumaça densa que dificultava a visão. As pessoas começaram a se afastar, algumas tentando proteger os olhos, outras buscando um abrigo temporário. A pressão estava aumentando e Ana Clara sabia que, em qualquer momento, poderia ser arrastada pelas forças de segurança. Ela viu Marcos com o rosto pálido, tentando orientar o grupo de ativistas para que se organizassem e saíssem da linha de frente. Mas Ana Clara não queria fugir. Não ainda. Ela estava lá para lutar e, se necessário, enfrentar a repressão, de cabeça erguida. Com o megafone, ela voltou a falar para a multidão tentando manter o moral elevado. Não vamos ceder agora. Estamos mais fortes do que nunca. O Brasil precisa ver que estamos aqui, que nossa voz não pode ser calada. Mas enquanto falava, a realidade da violência ao redor a atingiu com força. Ela viu um grupo de manifestantes sendo empurrados para longe, alguns caindo no chão, outros sendo agredidos por cacetetes. O pânico estava começando a se espalhar. Ana Clara se aproximou de um dos jovens caídos, tentando ajudá-lo a se levantar, mas foi rapidamente empurrada para trás por um policial. "Acalmem-se! Vamos sair daqui!" Marcos gritava, mas sua voz estava abafada pelo som das sirenes e pelos gritos da multidão. Mas, como sempre, Ana Clara se recusava a ceder. Ela sabia que o que estava acontecendo ali não era apenas um protesto, era um símbolo da resistência contra a opressão. Ela sentiu a força das palavras dela e a maneira como elas ressonavam no coração daqueles que a ouviam. Ela estava dizendo a eles que não estavam sozinhos, que o movimento era maior do que qualquer tentativa de silenciá-los. O que ela não sabia era que aquele confronto na praça seria o começo de algo ainda mais complexo. Uma vez que a repressão começasse a tomar proporções maiores, as consequências seriam inevitáveis. O governo estava fazendo tudo o que podia para enfraquecer a luta de Ana Clara. Mas a jovem sabia que isso também estava criando mais adversários. O Brasil estava vendo o que estava acontecendo, e mesmo que muitos apoiassem o governo, havia um número crescente de pessoas que começavam a questionar a violência que estavam testemunhando. Foi então que Ana Clara ouviu um grito de Marcos. "Ana, saia daqui agora!" Ele estava desesperado, puxando-a pela mão, mas ela se recusava a ir. "Não vou deixar que nos calem assim. Não vamos desistir, Marcos." A pressão estava aumentando.
A repressão da polícia se tornava mais agressiva e ela sentiu o peso do risco que estava correndo. Mas havia algo dentro dela que não a deixava recuar. Não se tratava mais apenas de protestar, mas de lutar por algo maior. Ana Clara não estava sozinha. Sua presença ali, naquele exato momento, representava todas as pessoas que não tinham voz, todas as comunidades que estavam sendo ignoradas pelas políticas governamentais. Com o megafone em suas mãos, ela começou a chamar a atenção para o que estava acontecendo. Vocês não vão nos calar. Estamos aqui para defender a nossa terra, nossa gente e o nosso futuro. O Brasil precisa ouvir as nossas vozes. Os policiais, agora mais agressivos, avançavam em direção ao palco improvisado. Eles estavam decididos a encerrar o protesto de qualquer maneira, mas Ana Clara sabia que não era apenas o seu futuro que estava em jogo. Era o futuro de todos os brasileiros, que acreditavam que as mudanças no país dependiam da união do povo. Naquele momento, ela foi cercada por um grupo de policiais. Eles começaram a avançar, empurrando e agredindo os manifestantes ao redor. Ana Clara, no entanto, permaneceu firme, recusando-se a deixar o palco. Mas a pressão aumentava. Ela sentiu o aperto em seu braço, os gritos ao redor e o som dos cacetetes. O medo estava presente, mas a coragem de resistir falava mais alto. Ela sabia que estava em uma guerra que não seria vencida com violência, mas com a força da palavra, com a força de um movimento que não seria silenciado. O som de passos fortes e decididos ecoou nas ruas. Os policiais estavam se aproximando, e Ana Clara sentiu seu coração bater mais rápido. Mas havia uma certeza dentro dela, algo que a fazia continuar mesmo diante do caos. A luta pela justiça, pela preservação e pelos direitos dos povos indígenas não podia ser apagada. Aqueles momentos, aqueles minutos de resistência seriam eternos. Ana Clara sabia que, mais do que nunca, o movimento precisava resistir à pressão. O Brasil estava assistindo, e ela estava determinada a não permitir que a história fosse apagada. A praça estava quase irreconhecível. O cenário, que antes era um local de união e resistência, agora era um campo de batalha. O ar estava pesado, denso com fumaça, e o chão coberto de marcas da violência. Os gritos de dor e de revolta ecoavam por toda a parte. Ana Clara sentia seu corpo exausto, suas pernas tremendo de tanto esforço. Mas no fundo, havia algo mais forte dentro dela. Uma certeza de que, se recuasse agora, estaria deixando para trás tudo o que sua causa representava. Os policiais avançavam com mais agressividade, mas algo estava mudando no ar. A juventude, cansada da repressão, estava começando a se organizar de maneira mais estruturada. O movimento, que parecia estar à beira de um colapso, estava se reerguendo. De repente, Ana Clara viu uma onda de jovens manifestantes, encorajados por sua liderança, levantarem cartazes e faixas com palavras de ordem. O slogan do protesto se espalhou como um grito comum. Pelo Brasil, pela vida. Ela não sabia de onde surgira tanta força, mas viu os rostos ao seu redor se iluminarem. A repressão, por mais cruel que fosse, não conseguiria apagar a chama da resistência. Ao contrário, parecia que a violência estava despertando algo maior, uma união mais forte entre todos que estavam ali. Ana Clara sentiu isso em cada palavra que foi dita, em cada passo que a multidão dava. Marcos apareceu ao seu lado novamente, desta vez com uma expressão mais séria, mais focada. Ele havia se afastado para tentar ajudar outros manifestantes, mas agora ele estava de volta. E seu olhar dizia que a batalha estava longe de terminar. Ana, é hora de agir. Eles não vão parar por conta própria. Se não lutarmos por aquilo em que acreditamos, vamos perder essa guerra. Vamos mostrar nossa força de verdade. Ana Clara assentiu, o coração acelerado. Ela sabia que era o momento da virada. O governo tinha tomado medidas para esmagar o movimento, mas agora o movimento estava crescendo e eles estavam longe de ser derrotados. As palavras de Marcos tocavam fundo nela. A resistência agora não era apenas uma questão de palavras. Era uma questão de ação, uma questão de unidade. Ela pegou o megafone novamente, sua voz firme e cheia de poder. Não vamos ceder à violência. Não vamos permitir que eles destruam a nossa luta.
A Amazônia é nossa, os povos indígenas são nossos, o Brasil é nosso, não vamos nos calar. E com essas palavras, algo incrível aconteceu. A multidão, que já estava exausta, se levantou com uma força renovada. Aqueles que estavam caídos se ergueram, e o som dos aplausos e gritos de apoio ecoou como um grito coletivo de resiliência. As palavras de Ana Clara, suas ações, haviam transformado a luta em algo ainda mais grandioso. A repressão policial ainda estava presente, mas agora ela parecia estar enfrentando algo mais poderoso. Ana Clara não estava sozinha. Ela não estava apenas liderando um protesto, mas uma revolução silenciosa que unia milhares de pessoas em torno de um único ideal: a defesa da vida, do meio ambiente, dos direitos humanos. O país, embora dividido, estava vendo que havia uma parte do povo que não iria mais se submeter à opressão. A batalha continuava, mas algo havia mudado. A resistência havia se espalhado. A luta por um Brasil mais justo, mais democrático e mais responsável com seu meio ambiente não seria esquecida. As palavras de Ana Clara eram agora um símbolo de um movimento que havia se fortalecido e ganhado voz. O Brasil estava ouvindo, e mesmo com todas as dificuldades, ela sabia que aquilo era apenas o começo de algo muito maior. A praça, antes dividida e dilacerada pela violência, agora se tornava um palco de resistência. Cada palavra, cada ação, cada movimento estava sendo observado. Ana Clara, com o megafone em mãos, sabia que a luta ainda não estava ganha, mas não havia mais volta. O Brasil havia sido despertado. Ela se virou para Marcos, que estava ao seu lado com um olhar de determinação. Agora é nossa vez. Não vamos mais permitir que destruam o nosso futuro. Vamos lutar e vamos ganhar. O movimento agora estava mais forte do que nunca. A batalha ainda estava longe de terminar, mas Ana Clara sabia que, enquanto a luta fosse pela justiça, pela liberdade e pela vida, ela nunca estaria sozinha. O futuro do Brasil dependia da força de cada um que estava ali, pronto para resistir. A praça, que antes estava tomada pela violência e pelo caos, agora respirava um ar diferente. A multidão, embora cansada e exausta, sentia uma sensação renovada de propósito. O confronto ainda estava longe de ser resolvido, mas em algum lugar no fundo do coração de cada manifestante havia a certeza de que estavam fazendo a coisa certa. A luta pela preservação do meio ambiente e pelos direitos dos povos indígenas não era apenas uma batalha política. Era uma batalha pela sobrevivência, pela dignidade e por um futuro em que as próximas gerações pudessem viver de maneira justa e equilibrada com a natureza. Ana Clara, com os olhos fixos na frente, observava o movimento ao seu redor. A resistência, que até pouco tempo atrás parecia estar prestes a sucumbir, agora se erguia com uma força inabalável. Sua liderança, alimentada pela paixão e pela causa que defendia, havia inspirado muitos a se levantarem. O governo podia ter usado força para dispersar a multidão, mas ele não podia calar o espírito de um povo determinado. Com o megafone em mãos, Ana Clara voltou a falar. Sua voz mais calma agora, mas ainda cheia de força. Não importa o quanto eles tentem nos calar. Nós não vamos desistir. O Brasil precisa de mudanças. E essas mudanças começam aqui, agora, com cada um de nós. O som das palavras de Ana Clara ecoou pela praça e pelas ruas ao redor. Aqueles que estavam distantes, nas casas e apartamentos, começaram a se aproximar. A tensão ainda estava no ar, mas agora havia uma esperança renovada, uma certeza de que o movimento não era só uma onda passageira, mas algo mais profundo, mais enraizado na luta por justiça. Marcos estava ao seu lado, olhando para ela com um sorriso discreto. Você fez isso, Ana. A gente conseguiu. Mas Ana Clara sabia que aquilo ainda não era o fim. Não enquanto o governo continuasse tentando silenciar vozes como a sua. Não. Enquanto a destruição da Amazônia e o desrespeito pelos povos indígenas continuassem a ser ignorados. Ela sabia que a batalha estava longe de ser vencida, mas o movimento que ela havia ajudado a criar agora tinha algo que antes não tinha: visibilidade. A luta deles havia se espalhado pelo Brasil, e, acima de tudo, eles haviam conquistado algo fundamental:
respeito. No final da tarde, as tropas de segurança começaram a recuar. A repressão diminuiu à medida que o governo viu que não poderia vencer o movimento pela força bruta. E ao ver a retirada das forças de segurança, a praça pareceu se transformar em algo mais. O chão coberto de terra e poeira estava agora cheio de vida. As pessoas se abraçavam, celebrando a resistência, ainda sabendo que a jornada estava longe do fim. Ana Clara, apesar da exaustão, sentia uma sensação de alívio. Ela sabia que o primeiro passo havia sido dado, não só pela preservação da Amazônia, mas por uma ideia maior, uma ideia de que o Brasil poderia ser um lugar mais justo, mais equilibrado. Ela sentia, mais do que nunca, que estava contribuindo para a construção de um futuro melhor. E isso, por mais difícil que fosse, valia cada momento de luta. Enquanto caminhava para longe da praça, acompanhada por Marcos e outros ativistas, ela não pôde deixar de pensar no impacto que aquele dia teve sobre ela e sobre todos os que estavam ali. O movimento havia se fortalecido e os ventos da mudança estavam começando a soprar com mais força. O futuro era incerto e os desafios continuavam a se apresentar. Mas Ana Clara sabia que, enquanto estivesse viva, ela não pararia de lutar. O Brasil precisava de uma transformação e ela estava disposta a ser uma das muitas vozes que fariam essa mudança acontecer. Ana Clara olhou para o horizonte, sentindo-se mais forte do que nunca. Embora o governo ainda estivesse em posição de poder, algo fundamental havia mudado. A resistência havia se tornado parte do tecido da sociedade. O Brasil estava começando a entender que a preservação do meio ambiente, o respeito aos povos indígenas e a luta por justiça social não eram apenas questões de políticas, mas questões de vida que afetam a todos. O movimento que ela havia iniciado com coragem e ousadia estava longe de terminar. Mas agora, Ana Clara sabia que ela tinha o apoio de milhares, talvez milhões de brasileiros que compartilhavam a mesma visão de um país mais justo. E isso era tudo o que ela precisava para continuar a luta. O tempo passou, e a revolução silenciosa que Ana Clara havia ajudado a iniciar continuava a ganhar força. O movimento, que no começo parecia ser uma onda passageira de protestos, agora se transformava em algo maior, algo que não poderia mais ser ignorado. A luta pela preservação da Amazônia e pelos direitos dos povos indígenas era, de fato, uma batalha que se estendia muito além de um único evento ou manifestação. Era uma luta histórica, enraizada nas vidas de milhões de brasileiros que, assim como Ana Clara, se recusavam a ficar em silêncio diante das injustiças. O governo, percebendo a magnitude da resistência, começou a adotar uma postura mais cautelosa. Não que as mudanças políticas fossem imediatas ou profundas, mas o impacto da pressão popular, aliada à visibilidade internacional, começou a fazer com que até mesmo figuras do alto escalão do governo começassem a revisar algumas das suas políticas. A pressão de movimentos como o de Ana Clara não podia ser descartada tão facilmente. Enquanto isso, a jovem ativista, agora um nome conhecido não só no Brasil, mas também fora do país, se viu diante de novos desafios. Sua vida havia mudado completamente desde aquele dia fatídico na praça. A pressão da mídia, as entrevistas, os pedidos de apoio e, claro, as ameaças de figuras políticas alinhadas ao governo eram parte da rotina de Ana Clara. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que cada sacrifício, cada momento de tensão, valia a pena. O que ela estava fazendo tinha um propósito muito maior do que sua própria segurança ou conforto. Mas o que mais a motivava eram os rostos das pessoas que ela via todos os dias. Jovens como ela, com o olhar brilhante de esperança e determinação, se reunindo em círculos, compartilhando suas experiências e fortalecimento uns aos outros. Ela sabia que aquele movimento tinha o poder de atravessar gerações, de criar um futuro onde o Brasil poderia finalmente honrar suas promessas de igualdade, justiça e sustentabilidade. Ana Clara, que antes se sentia uma figura isolada, agora entendia que o movimento era uma onda coletiva. Ela não era a única voz da mudança, mas sim uma das muitas que se uniram para criar algo maior. Ela se encontrou com líderes comunitários, com representantes de povos indígenas e com outros ativistas.
compartilhando estratégias, planejando futuros eventos e campanhas. Eles estavam criando uma rede de resistência que se espalhava pelo país, e Ana Clara, com sua experiência na frente de batalha, se tornou uma mentora para muitos que começavam a seguir o mesmo caminho. Os protestos continuaram a ocorrer, mas agora com mais organização, mais estrutura e principalmente mais apoio popular. A juventude brasileira havia despertado para uma causa que era mais do que política. Era sobre a sobrevivência do planeta, sobre a preservação das raízes culturais e sobre a necessidade de um governo que realmente representasse as necessidades do povo. Os povos indígenas, uma vez marginalizados e silenciados, agora estavam sendo ouvidos e respeitados de maneiras que jamais haviam sido possíveis. Porém, a luta de Ana Clara não estava apenas em criar um movimento social, mas também em criar uma educação popular sobre a importância do meio ambiente e da justiça social. Ela iniciou uma série de palestras, workshops e projetos comunitários para educar a juventude brasileira sobre a importância da Amazônia e os direitos dos povos indígenas. Sua missão era clara: criar uma nova geração de brasileiros conscientes de que o futuro do país estava interligado com o destino da floresta. Em meio a toda essa pressão e responsabilidades, Ana Clara também começou a se perguntar sobre o que ela queria para o futuro. O que antes parecia ser uma batalha puramente política e ambiental, agora estava se tornando um movimento de transformação pessoal. Ela percebeu que sua própria jornada não poderia ser definida apenas pela luta externa, mas também pela maneira como ela enfrentava seus próprios medos e dúvidas. Ela não estava mais sozinha nessa jornada, e a força que ela encontrava estava nos outros, nas pessoas ao seu redor, na coletividade. No entanto, as ameaças contra sua vida e contra os membros do movimento nunca cessaram. As forças que ela enfrentava eram imensas, e ela sabia que a luta pela justiça não era algo fácil de alcançar. Mas, a cada passo que ela dava, a cada novo dia de resistência, Ana Clara sabia que estava plantando as sementes para um Brasil melhor. Um Brasil que respeitava a natureza, os povos indígenas e, acima de tudo, respeitava o direito de cada cidadão de ser ouvido. O governo, embora ainda no poder, sabia que o movimento de Ana Clara não podia ser ignorado. Embora as vitórias políticas ainda estivessem por vir, algo havia mudado de forma irreversível. O povo brasileiro estava mais consciente de seu papel na luta pela preservação ambiental e pelos direitos humanos. E no fundo, Ana Clara sabia que a verdadeira vitória não viria de uma simples vitória eleitoral ou legislativa. A verdadeira vitória seria a construção de uma sociedade onde todos, sem exceção, pudessem viver de maneira justa e em harmonia com o meio ambiente. Enquanto o futuro ainda era incerto, Ana Clara continuava sua luta. Ela não sabia exatamente o que o amanhã traria, mas sabia que, enquanto estivesse viva, ela lutaria com todas as forças para criar um Brasil mais justo, mais sustentável e, acima de tudo, mais humano. A luta estava apenas começando, e Ana Clara sabia que juntos, com a força da resistência e da união, eles poderiam mudar o curso da história.